Pra cima, o Corinthians está olhando para cima na tabela, né? Chegou até a 13ª posição na tabela e com isso começou a não olhar mais para a ponta de baixo da tabela, e sim para as posições superiores. Claro que é um momento que diz isso, né? Não é apenas uma condição de tabela. A gente está falando de 3 vitórias consecutivas. Atlético Paranaense metendo 5 nos caras, né? Um 5-2. Depois 1-0 no Cuiabá, um jogo difícil, num calor, fora de casa, um inimigo direto. E depois, especialmente, essa vitória diante do Palmeiras, 2-0 no derby contra um adversário que disputava ou disputa o título brasileiro. Então, é por isso que faz o torcedor e o próprio clube, nesse momento, acreditar em coisas maiores. Eu sempre disse para vocês aqui que o primeiro passo era escapar. Mesmo que matematicamente isso ainda não tenha acontecido, a vitória contra o Palmeiras ela encaminha. Por tudo. Pelo adversário, pelo momento, pela pontuação, pelo desempenho, pela moral. Então, assim, encaminha. Encaminha porque tem 6 jogos agora e 6 pontos de repente para conquistar e escapar de vez, 5 talvez, nesse momento. Ficando fora do Z4, dá para olhar para uma vaga na Sul-Americana, o que seria fantástico, porque aí a gente está falando de calendário. O Corinthians está fora da Copa do Brasil no ano que vem, então teria apenas o brasileiro. Tendo a Sul-Americana, beleza, você tem uma competição continental, você tem um calendário para disputar, você tem uma possibilidade de título que bateu na trave de novo, né, por 2 anos seguidos. Pode ser que o Corinthians conquiste mais uma vez, lindo. A Libertadores, ela matematicamente ainda é possível, eu já vou falar para você sobre isso, ela também interfere em outras coisas, né? Porque, obviamente, a gente está falando de uma competição mais valorizada e que automaticamente dá a vaga na Copa do Brasil. Então, aí o Corinthians tem muito mais calendário ainda. Porém, é bom dizer que quando falamos Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores. Fase de grupos, esqueçam. Aí a gente está falando dos 4 ou 6 primeiros colocados, dependendo do que acontecer, e no mínimo hoje, né, o 4º colocado, por exemplo, tem 56 pontos. O Corinthians tem 39, gente. Perdão, 38. O Corinthians tem 38 pontos. Então, assim, eu sou ruim de conta, tá? Mas vamos lá. São 16 pontos que separam o Corinthians do 6º colocado, que é o São Paulo. Então, não. Fase de grupos não é uma realidade. Quando a gente fala em Libertadores, estamos falando em pré-Libertadores, que é um termo que a gente meio que utiliza, né? Das primeiras fases, as fases eliminatórias. E isso é legal, mas é um problema também. Porque você tem 2 fases eliminatórias antes de chegar na fase de grupos. Então, você já tem 2 decisões. Em fevereiro, no meio do Campeonato Paulista, da pré-temporada, em que as coisas ainda estão se acomodando, provavelmente de um novo trabalho técnico que vai estar rolando, e você já tem 2 decisões. E se você cai ali, ok, você garantiu a tua vaga na Copa do Brasil, mas você continua sem calendário. Então, claro que o Corinthians não vai dosar isso, ele vai tentar chegar no máximo número de pontos possíveis, mas é importante saber que quando a gente está falando em Libertadores, estamos falando em pré, e a pré ela pode terminar com a competição para o time antes mesmo de começar, tá? É importante a gente falar sobre isso. Mas vamos lá. Tem a possibilidade. Por quê? Porque, assim, os brasileiros estão envolvidos nas Copas nesse momento. Cruzeiro com o Lanús na Sul-Americana. O Flamengo e o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Botafogo e o Atlético Mineiro na Libertadores. Caso de Botafogo na Libertadores, de Flamengo na Copa do Brasil, e já abriu 3-1 no jogo de ida, e o Cruzeiro vença a Sul-Americana, nós estamos falando de um G9 para a Libertadores. Sim, estamos falando de 9 vagas via Campeonato Brasileiro, sendo 6 delas diretas para a fase de grupos e outras 3 para pré-Libertadores, 7º, 8º e o 9º. Sendo G9, por quê? Porque aí o Cruzeiro, que hoje, inclusive, é o 8º colocado, por exemplo, né? Claro, mantendo essas posições aqui, tá? O Cruzeiro hoje, que é o 8º colocado, por exemplo, ele abriria mais uma vaga, porque ele teria a sua vaga garantida na Libertadores do ano que vem, via Sul-Americana, e ele abriria mais uma vaga. Então, o 9º colocado hoje, que seria o Vasco da Gama, estaria indo para a pré-Libertadores. O Vasco hoje tem 43 pontos, o Corinthians 38. Aí nós estamos falando de 5 pontinhos.
Tem muita coisa para desenrolar até o final da competição. Mas hoje nós entramos numa seara totalmente possível. Pelo desempenho do Corinthians, pelo momento do time, por uma reta final em que as coisas estão se acomodando, tem clube caindo, tem clube subindo. Então, é possível. É possível sim. Dá para sonhar sim. Vai ser legal? Por tudo isso que eu falei, mas aí cai numa pré, daqui a pouco... Não sei. Mas que a Libertadores muda tudo, especialmente por dar a vaga na Copa do Brasil. E aí tem outra coisa, né? O Corinthians ganha mais chances, né? Porque ele consegue a classificação para uma fase de grupos. Aí ele entra na fase de grupos, ele passa pelas... Aí ele fica em terceiro na fase de grupos e não se classifica para as oitavas de final. Ele vai para a Sul-Americana. Então, assim, ele ganha mais possibilidades. Chegando numa pré-Libertadores, você pode entrar na fase de grupos, você pode daqui a pouco seguir oitavas e seguir a sua vida na Libertadores. Se você for eliminado, tem a Sul-Americana, você vai disputar a Copa do Brasil. Então, são mais possibilidades. É óbvio, o Corinthians vai tentar fazer o máximo que ele conseguir e o horizonte já mudou bastante. Acho que essa é a principal notícia em termos de desempenho, em termos de performance, expectativa, tudo isso mudou. Inclusive, o clima do pós-jogo, né? Estamos aqui também falando sobre o day after, depois de uma vitória no derby. Com, obviamente, muita festa, muita tranquilidade. Ramon e Emiliano Dias foram para a entrevista de uma forma muito mais leve, eles confiam no trabalho, revelaram que recusaram uma proposta, né, da seleção da Arábia Saudita, que era a proposta da vida dos dois. Claro, nesse momento eles estão sentindo a pressão, estão sensibilizando também o torcedor por conta disso. Até onde eu sei, isso não vai fazer a menor diferença na permanência ou não deles. As reclamações e o descontentamento do elenco seguem com o trabalho dos dois, mas o que acontece nesse momento? A vitória não é que ela mascara, não é que o resultado mascara tudo, ou o ambiente que não está legal, mas ele ameniza, né? Porque o jogador ele também defende aquilo que é a própria honra. O fato de jogar no Corinthians, de querer dar certo, de agradar o torcedor, poxa vida, de representar o clube. Então eles não estão pensando, quando a gente fala assim, jogador não derruba técnico, às vezes o que acontece, como muitas vezes a gente já viu, é o jogador não comprar mais a ideia do treinador, é você ter uma displicência maior dentro do campo, porque isso acaba interferindo. E não é o que a gente está vendo, porque esses jogadores, apesar de, e eu continuo com essa informação de bastidor de que muitos ali não estão comprando mais a do Ramon, mas eles estão jogando por eles, pelo clube, para colocar o clube numa condição legal e independentemente do que vai acontecer com o técnico, a temporada está terminando, então a definição vai acontecer ao final do ano. Pode ser que o Augusto chegue e pense assim, não, eu acho que eu vou renovar com o Ramon, ou continuar, porque ele tem contrato até o fim do ano que vem, pode ser, mas não é uma tendência. Não é uma tendência. Existem outras possibilidades que o Corinthians está aventando, exatamente porque em momentos decisivos o Ramon se mostrou um técnico insuficiente para comandar uma nave como o Corinthians. Esse é o conceito, esse é o pensamento do Corinthians nesse momento do que está acontecendo. Mas os jogadores muito mais leves, né? O próprio Hugo, o Mateuzinho, o Yuri Alberto, o André Ramalho, os caras falando do momento que estão vivendo, né? Da reversão, depois das eliminações, né? Você ter um clássico desse pela frente, conseguir uma vitória. Muda tudo, gente. Muda tudo e dá um gás agora para essa reta final. Vem aí o Vitória, que também está fazendo uma campanha muito boa, que virou um inimigo direto, né? Que tem 39 pontos nesse momento, que inclusive está dentro da vaga da Sul-Americana. Hoje é G12, né? Em termos de Sula, né? Pode ser que seja G14, mas a gente está falando primeiro de um G12 e confronto direto. Corinthians vencendo o Vitória fora de casa, passa o Vitória, passa Grêmio, passa até, chega no Atlético Mineiro e iguala em número de vitórias, aí vai depender do saldo aí. Porque o Galo acho que tem um jogo a menos, né? Contra o Atlético Paranaense. Não jogou nessa rodada ainda e ainda tem um jogo a menos. Então ele tem 2 jogos a menos nesse momento. Mas aí já começa a olhar, né, para a parte de cima da tabela. Vamos de 2 informações finais aqui sobre jogadores do Corinthians. Falei do Hugo Souza, né, na entrevista, que ele estava leve, falou sobre a negociação, falou sobre querer estar aqui, que quer jogar no Corinthians e que quer que isso tudo se resolva. 30 de novembro, está chegando a hora, hein? É o prazo limite aí para acertar a compra do goleiro. O presidente Augusto Melo participou de um podcast da Corinthians TV,
e chegou a citar jogo sujo do Flamengo, né? Que o Flamengo, e a gente viu isso, né, cara? Durante as semifinais ali, que os dois se enfrentaram, a gente viu o tom debochado, irônico do vice de futebol Marcos Braz, dizendo que não, vão ter que pagar os 500 mil, eu queria até mais amistosos aí para ganhar mais 500 mil, porque eles obviamente negociaram o Hugo por um valor muito abaixo de mercado e não imaginavam talvez, né, que o Hugo fosse dar tão certo. Então, como está previsto em contrato esses valores abaixo do mercado, eles estão tentando ganhar de toda maneira, né? E também tem a ver com o jogo psicológico, acho que o Hugo sentiu um pouco também. E não tem como ser diferente, é muito difícil, né? Você está envolvido no meio dos dois maiores clubes do Brasil, e os caras, né, de parte a parte lá, negociando a tua compra. A situação não mudou. O Corinthians sinalizou a notificação da opção de compra do jeito que estava em contrato, parcelado com 2 parcelas em 25, 2 parcelas em 26, os 800 mil euros que tem que pagar. Só que o Flamengo resolveu não aceitar as garantias bancárias, né? O tal do fiador. E agora o Corinthians está buscando outra empresa, vai apresentar, e, enfim. E se não, vai pagar à vista. Não existe a chance de perder o Hugo. Ah, mas e o transfer ban, Chico? Foi outro assunto abordado nesse podcast. O presidente disse que isso vai ser resolvido nos próximos dias ou até nas próximas horas. Porque é aquilo que eu falei para vocês também nos outros vídeos e lives. O transfer ban, ele só te impede de registrar jogadores, ele não te impede de comprar. Você pode comprar o Messi, você só não vai poder registrar. Tá, Chico, mas então não adianta nada. Sim, só que isso só vale para efeito de janela. Enquanto a janela está fechada, não faz nenhum sentido. Agora, a janela abriu, e aí você tá com o Hugo Souza comprado, você quer registrar? Você não pode. E aí o que você precisa fazer? Você precisa pagar a dívida, porque aí pagando a dívida, derruba o transfer ban. Então, até essa janela ser aberta, lá em janeiro, é óbvio que isso vai ser resolvido, e o próprio Augusto já confirmou isso. Então, assim, eu realmente assim, não consigo acreditar que seja algo diferente disso. Não, mas o Corinthians já se atrapalhou em outros momentos e tal. Não existe isso, gente. Porque o clube vai precisar contratar, não é só o Hugo Souza, vai precisar contratar outros jogadores, vai ter que registrar outros atletas. Não tem como conviver com o transfer ban. E a gente está falando de uma dívida de 7 milhões, não de 80 milhões, não de 100 milhões. E se fosse 80 ou 100, o Corinthians ia dar um jeito de pagar, porque você precisa contratar jogadores, né? Faz parte da tua receita, ou da tua despesa, né? Você pega a receita para poder despender nisso, não tem como. Então, fiquem tranquilos, isso vai ser resolvido, o Hugo vai ser comprado e isso está tudo certo. O André Ramalho lesionou no primeiro tempo do derby, uma lesão muscular grau 2, isso dá um período de parada de 3 semanas. Puxa vida, nessa reta final de temporada, um jogador já de 33 anos, e uma pena, né? Porque aí quando o Ramon retomou o sistema de 3 zagueiros, ele cresceu, ele ficou mais protegido e tal, e sem o Kaká, que também está machucado, a gente não sabe se vai poder jogar contra o Vitória. O Caetano não pode jogar por questão contratual, né? Tá no mesmo imbróglio lá do Giovani e do Matheus Araújo. Sobraram aí Félix Torres e Gustavo Henrique, e não tem mais um terceiro zagueiro, a não ser Ranieri, que foi meio que o cara híbrido no derby, né? Ele entra no lugar do André Ramalho para fazer um volante ou zagueiro, volta e tal. Pode ser que o Ranieri seja utilizado ou como zagueiro ou como volante, né? E é o único jogador que pode compor ali o setor, senão ele vai ter que voltar com o sistema de linha de 4. Vamos ver como é que ele monta esse time contra o Vitória. Isso é assunto mais para frente. O Corinthians continua negociando com o técnico Luiz Castro, mas é para 2025. O valor que ele pediu de salário é um valor de 3 milhões de reais. O Luiz Castro está pedindo no Corinthians, está pedindo para o Corinthians, praticamente o mesmo salário que ele ganhava na Arábia, onde ele deixou lá o futebol árabe já, ele havia deixado o Botafogo para comandar o Al Nassr lá na Arábia, e agora, né, volta a ficar desempregado, essa é a verdade, porque ele está de férias na Bahia. Esse foi o pedido, não quer dizer que o Corinthians vai aceitar, não quer dizer que assim vai fechar também, porque eu tomei o cuidado de falar com meu amigo Bernardo Gentili, que eu trabalhei com ele no UOL há muito tempo, e ele era o repórter que cobriu o Botafogo por muitos anos lá. E hoje eu acho que ele tem um canal no YouTube, não sei se é Fogão Net, alguma coisa assim. E eu fui perguntar para ele, porque eu falei, pô, o cara tá pedindo 3 milhões, né? Eu fiquei curioso para saber quanto que ele ganhava no Botafogo. E no Botafogo,
ele ganhava R$ 1 milhão por mês e R$ 500 mil era para a comissão técnica. Então, o pacote Luiz Castro no Botafogo custava R$ 1,5 milhão. Informação do Bernardo para mim. E, aliás, ele me agradeceu pela vitória de ontem, né? Botafoguense, ele me agradeceu pela vitória de ontem, né? E, então, assim, a passagem dele pro futebol árabe, né, fez ele aumentar um pouco aí o seu valor, né, de pedida. Eu já imaginava que era isso, porque uma fonte havia me dito que não ia me falar o salário que estava sendo discutido, que ele estava pedindo, mas ela falou: Samir, eu posso dizer o seguinte, é praticamente o dobro, quase o dobro do que o Ramon Dias ganha. E aí eu fui apurar o pacote Ramon Dias Emiliano, custa R$ 1,6 milhão, né, no Corinthians. Então, 1,5 milhão, 1,6 milhão. Então, fechou. O que o Luiz Castro tem pedido é R$ 3 milhões por mês. O Corinthians está oferecendo menos. Se você perguntar para mim quanto o Corinthians está oferecendo, eu não sei, eu sei que é menos. Você é louco, é muito dinheiro para um técnico. Agora, até outro dia tinha muita gente falando que a gente tem que buscar um técnico medalhão. Ele é um técnico medalhão? Eu acho que não é um medalhão, mas é um bom técnico, né? Que quase, né, levou o Botafogo ao título. Então, 3 milhões por mês, que o Corinthians ouviu, né, de pedida aí do técnico Luiz Castro. E o presidente não vai confirmar, ninguém vai confirmar isso. Mas eu estou falando para vocês algo que é na temperatura certa. Tanto que, quando na sexta-feira trouxeram a informação que o Ramon tinha caído e o Luiz Castro estava contratado, eu não fui na onda, é verdade isso. Não, eu vim com a minha informação. A minha informação é que ele foi oferecido, entendeu? Oferecido. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos achar a temperatura certa e a informação de verdade. E a informação é essa. Ele foi oferecido por R$ 3 milhões por mês e o Corinthians está tentando baixar o preço. Eu descobri o valor do salário. Agora é ver se o Corinthians vai querer para 2025 pagar R$ 3 milhões por um técnico. O salário do Mano era alto também. Todos os salários são altos, né? Claro que esse é um pouquinho mais elevado. E o Ramon Dias, o Corinthians não quer permanecer com ele. Mas existe uma chance dele ficar, e eu expliquei isso no blend de informações. Qual a chance do Ramon ficar? O Corinthians não acertar com ninguém. Nossa, mas é isso. É isso. Porque assim, ninguém fala assim, ó, o Ramon de jeito nenhum. Depois da vitória ontem, né, o Fabinho gosta do trabalho do Ramon e do Emiliano. E se depender do Fabinho Soldado, o Ramon e o Emiliano ficam pro ano que vem. Entendeu? Mas é claro que o Augusto não gosta muito do trabalho do Ramon, alguns pares ali do Augusto, e o Corinthians, né, pode ainda convencer o Luiz Castro a receber 2,5 milhões, 2 milhões por mês, a gente não sabe. Oxe, é o Tele Santana, esse Luiz Castro é um fanfarrão mais caro que o Jorge Jesus, 3 milhões por mês, ele tem a obrigação de trazer títulos pro Corinthians. Cara, eu não acho assim que ninguém é também, né? Mas eu não creio que o Luiz Castro seja uma certeza, entendeu? Não creio nisso. Fiel torcida, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se realmente chegar o Luiz Castro e também chegar o Marcelo, o Corinthians muda de patamar. Evolui 100%. Evolui 100%. O Luiz Castro é um baita treinador. Fez o time do Botafogo na última temporada jogar muita bola. Botafogo, pra quem não lembra, distanciou, né? Diante de todos os seus adversários do Campeonato Brasileiro, foi muitos pontos na frente, né? E no final a gente viu que depois que ele saiu, o time do Botafogo perdeu toda a vantagem. É um cara muito experiente, é um cara que gosta de jogar em transição, tem a cara do Corinthians, um cara que gosta de raça dentro de campo, né? Vê seus jogadores dentro de campo correndo o máximo. E o lateral esquerdo, Marcelo, dispensa comentários, né? Saiu agora no portal que o jogador quer jogar no Corinthians na próxima temporada, né? Então, assim, galera, é um baita acerto. O Marcelo jogou muita bola no Real Madrid, dispensa comentários, multicampeão. Então, assim, eu quero saber de vocês, vocês aceitam, vocês aprovam o Marcelo e o Luiz Castro no Timão em 2025? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!